simples assim, uma prescrição, né? Nós vimos então que a derivada temporal, na versão euclidiana, né, a derivada temporal ela é substituída por uma derivada temporal covariante, que é a derivada temporal usual, e aqui menos constante de acoplamento, constante de estrutura e o potencial. Essa regra está exatamente em todas as derivadas temporais, ó. Segue essa prescrição. O potencial escalar, ele entra finalmente na derivada covariante. Lembrando que tem sempre essa ordem: A, B, C, φ, B e calculando o objeto C. E o operador de gradiente, né, ele é covariantizado por esse operador, por essa derivada covariante, que é o gradiente usual. E aí ele entra mais G, F, e aí o potencial vetor. Seguindo essa prescrição. Se for divergente, entra com a divergência. Se for rotacional, entra com rotacional. Aqui é divergente e aqui é rotacional. Então, em termos das componentes euclidianas, né, essa aqui seria o modo de covariantizar. Beleza. Então, vamos agora começar a pensar na questão. Então, nós fizemos Yang-Mills sem matéria. Yang-Mills puro. Yang-Mills gerando sendo fonte de Yang-Mills. Então, aqui a gente vê, né, campo elétrico é fonte da divergência do elétrico. Campo aqui é a mesma coisa que o campo elétrico, que já era o caso, né, que a gente fala dele. A novidade maior está aqui, né, o campo magnético e os potenciais podem gerar uma divergência de peso. Muito bem, então lembrando dessa prescrição aqui, é só uma observação até meio inútil. Vamos olhar agora o caso do acoplamento com a matéria. Então nós já tínhamos visto que, por exemplo, né, se nós colocarmos matéria fermiônica, nós tínhamos visto que vai dar, né? Só para a gente lembrar que a estrutura vai ficar assim. Vamos pegar o caso fermiônico, que na verdade é o caso mais simples, né? Quando a gente acopla Dirac com Yang-Mills. Então, no setor de Yang-Mills nós estamos lá, menos um quarto do F mini A. F mini A. De Yang-Mills. No setor de Dirac, nós temos mais I, H cortado, né? Esse barrado, gama Mi, Dmi, lembrando então, né, essa derivada aqui, ela é Dmi, mais, né, aqui que vai ter I, G, sobre H cortado, né? Esse meu filho, e H cortado, tá? E H cortado, esse barrado vai vir assim, depois o outro vai ficar o I, tá menos G, esse barrado vai vir, tá certo, G sobre H cortado. Então tá aqui. Então, se a gente quiser, a gente pode até já escrever, tirar dessa forma e já colocar em interação. Então, a gente pode fazer o seguinte, pegar o Dirac livre, então IH cortado, Dmi, Psi, o termo de massa, menos MC, Psi barrado Psi, e aí o termo de interação, menos G, Psi barrado, gama Mi, Psi, a Mi. Lembrando então que esse termo aqui, como nós já tínhamos estudado, tem que ser pensado desse modo. Psi barrado, gama Mi, geradores GA, Psi, A, não tem lá não, A e A. Se a gente
for mais à frente ainda, agora a gente pode colocar os índices de grupo, índice de representação do grupo dentro do psi. Então esse termo aqui já pode ser escrito assim, psi, I, parado, aí os índices, né, de representação fermiônica, da representação fermiônica, psi, J, aí. Então, é isso que dá para nós, né? Quando a gente varia em relação ao AMI, a gente ganha nas equações de Young-Mills, né? A corrente fermiônica. Então, a estrutura, né? Qualquer que seja o caso, seja no caso, pode ser no caso escalar, qualquer que seja o caso, a estrutura das equações de Young-Mills em forma matricial, né? Seria desse modo. Vamos ter VI FI igual a JI. Então, para nós, né, essa corrente aqui, então, é a corrente que, na verdade, é essa corrente aqui, na verdade, é o DL, é a derivada do Lagrangiano, em relação ao próprio de Young-Mills. E as equações de Young-Mills homogêneas, porque são a própria identidade de Bianchi. Vou colocar assim. Isso, essa corrente aqui, então, é uma corrente, né? Da mesma forma que essa equação aqui, né? Ela está escrita em representação adjunta, essa equação aqui tem essa forma assim. Deixa eu ver isso aqui assim. Essa equação aqui, ela é dmi f mi a menos g f. Então, podemos escrever de forma matricial. Vamos escrever assim: é dmi f mais i g, computador de ami, com f mi. Isso aqui é igual a j mi. Escrever esse nome. E aí, claro, a gente pode projetar isso, então a gente já dmi, f min a, menos g, f abc, a mi b, f min c igual a j, mi a, passa por isso. Então a gente pode olhar o seguinte, se nós, né, escrevermos essa corrente aqui, né, a gente escrever isso aqui, tirar o dmi dessa equação, vamos dizer que eu tivesse que completar essa equação de Young-Mills em forma fechada, de forma matricial em si. Então, se nós pegarmos aquela equação, nós estamos escrevendo ela assim: dmi f mi igual a j mi. Se nós tirarmos então aqui dmi do f mi, isso aqui então vai ser para nós dmi do j mi. E aí a gente pode trabalhar essa equação aqui. Essa equação tem que ser pensada assim, ó. Esse objeto aqui está na representação adjunta. Então essa derivada, quando eu trouxe essa derivada para atuar aqui, essa derivada está fazendo isso, ela está fazendo dmi do j mi mais i g a mi j mi. Essa derivada é a derivada da representação, quer dizer, a derivada covariante gay. Tudo que está na representação adjunta, a derivada covariante funciona assim. Então, isso que está aqui desse lado. Então aqui é a mesma coisa. Esse objeto aqui faz o papel de um j mi. Então essa derivada aqui ela vai atuar assim: dmi atuando em dmi f min. De uma forma que eu apagar isso aqui, mais ig
comutador de ANI com DMI F mini. Estou só desenvolvendo agora o lado esquerdo. Tá? Igual a DMI J1. Independentemente de J1. Não vou nem mexer com J1. Agora, esse lado aqui, essa derivada aqui eu conheço. Então, isso aqui é DMI F mini mais IG computador do ANI com F mini. Essa derivada atua isso tudo mais agora aqui, mais IG ANI DMI F mini mais IG computador do ANI com F mini. Fecha o colchete do computador, fecha o colchete do outro computador. Estou trabalhando só o lado direito. Vou deixar esse lado aqui, ó, na barra de ferramenta. Vamos minimizar isso aqui. Esquece isso aqui por enquanto. Então, estamos trabalhando só o lado esquerdo dessa equação. Então, ficou a derivada usual dessa derivada covariante mais IG, o computador do ANI, com essa derivada covariante. Então, vamos desenvolver esse lado. Então, desenvolvendo o lado esquerdo, fica DMI do F mini. Então, esse F mini é completamente antissimétrico mini. E esse DMI é simétrico. Então, esse primeiro termo já não tem. Esse termo aqui já não vai precisar. Então, vai ficar uma contração simétrica com um objeto antissimétrico. Esse termo já vou tirando ele para não ficar um quadro muito sobrecarregado. Vamos passar para o segundo termo. O segundo termo é uma derivada atuando no computador. Nós já sabemos que a derivada satisfaz a regra de Leibniz. O computador, a derivada de um computador é a derivada do primeiro computador com o segundo, mais o primeiro computador com a derivada do segundo. Então, aquele primeiro termo eu vou derivar IG, computador do DMI, ANI, F mini. Mais IG ANI computador DMI com F mini. Esse DMI aqui é covariante, tá lá. Agora, esse termo aqui, mais IG primeiro termo aqui. IG, o computador de ANI com o DMI F mini. Certo? Então, o computador é linear, né? Então, o computador desse com esse, mais IG vai ficar um IG ao quadrado, o computador de ANI vai ficar um termo que vai depender de IG ao quadrado. IG ao quadrado, né? ANI computador de amigo F mini. Igual a DMI e JNI. Né? Não vou desenvolver mais. Então tá certo. Já temos esses três termos aqui, né? Então, bom, esse termo aqui, ó. Esses dois termos aqui, você tem uma semelhança. Ó. Vamos trocar aqui, ó. Posso trocar Mi com Mi. Vamos chamar esse Mi de Mi. E o Mi de Mi.
mi, ami, demi. Então esses dois termos aqui, ó, são idênticos, só com sinal oposto, sinais opostos. Isso aqui é menos f mi. Então esse termo aqui está cancelando esse termo aqui. Os dois estão cancelando. E ficou esse termo aqui. Tá certo. Então vamos ver aqui o seguinte. Então aqui eu tenho demi. Vamos trabalhar um pouquinho melhor agora esses dois termos aqui. Eu posso pensar o seguinte, ó. Esse termo aqui, vou deixar, talvez vocês vão deixar o f mi como ele está, e pensar que esse cara aqui demi, ami, demi, e esse termo aqui, eu vou escrever isso da seguinte maneira. Isso aqui, sobre o próprio f mi, isso aqui seria um f mi, um demi ali e um computador de ami. Esse termo aqui, então, talvez jogar, juntar esses termos aí. Esse termo aqui é de ordem G2, e aquele termo lá, em princípio, é de ordem G. Mas eu posso transformar isso aí em algo de ordem G2, só substituindo lá. A gente podia fazer o seguinte aqui, ó. Vamos chamar esse cara aqui, quer dizer, demi, ami, menos demi, ami. Mais IG. Assim, vamos ver quem é o nosso F1, para lembrar quem é o nosso F1. Vou dar o seguinte. Esse aqui é o F1 inteiro. Não, eu diria mesmo, né? Tá? Você estava pensando em fazer o seguinte, ó, isso aqui para nós, o F1 nosso ele é 1 sobre IG vezes né? Demi, computador com demi. É isso que ele fica. Demi ali menos demi. Então demi é demi mais IG ali. Computador demi mais IG ani. Então fica. Esse computador é zero, então fica demi ani menos demi ani e mais IG, computador de ani com ani. Divide por IG, então tá certo. Então esse F mi é isso aqui. O nosso F mi é isso aqui. Então isso aqui é demi ani menos demi i mais IG, computador de ami com ani. Vou colocar F-min, né? F-min é isso aqui. Então, claro, esse demi ali, tá lá, eu posso substituir por demi ali. Posso fazer isso, não posso jogar esse demi ali para cá e trazer esse F-min para cá. Então, demi ali é menos F-min, esse cara veio para cá, esse veio para cá, menos F-min, mais demi mais IG, ami com ami, certo? Então, demi legal? Então, se a gente coloca, né? Então eu poderia pensar, outra coisa, esse cara aqui, vamos pensar assim, ó. Esse cara aqui é o simétrico. Então, se isso aqui é antissimétrico em mi, eu posso substituir isso aqui pela parte antissimétrica. Eu poderia substituir por demi ami menos demi ami. Quando a gente faça isso, eu vou ganhar porque a gente vai colocar, na verdade, isso aqui, demi ali, eu vou colocar lá como sendo f mi, isso, demi ali, certo. Vou fazer o seguinte, deixa eu pensar aqui, vou botar a seguinte coisa lá, é o demi ali, que aí vai sobrar de novo um demi ali lá, né? Porque nós não temos nenhum problema de sinal menos, está tudo de fator 2, está tudo certinho. Não tem como simetrizar
Por enquanto nada. Vamos fazer o seguinte, só para ter uma ideia, vamos fazer o seguinte, vamos... Você vê que essa Isso, vou jogar lá. bota aqui. Isso. Depois Vamos ver, você depois vai o que ver, vai dar. Porque lá a gente vai ter um DMI, eu estou só querendo dizer o seguinte, né? Esse DMI a mim, ele é... Ele vai pegar uma linha ali que sobra. Vamos pegar esse aqui. Não, vamos ver o seguinte, ó. IG, DMI a mim, FMI, é igual. Vamos só substituir o DMI a mim que está aqui, que vai ficar menos IG. IG dá, mas menos vem daqui. DMI a mim por menos FMI. Então vai ficar aqui FMI, comutador com FMI. Certo? É legal. Então, esse objeto, né, quer dizer, computador de uma coisa, não importa, isso aqui é uma matriz, né? Então, isso aqui é F mini A, F mini B, comutador de GA no GB, que é I, FABC, GC. Agora, esse objeto aqui é assimétrico mini. Esse objeto aqui é simétrico entre dois. Esse objeto aqui é simétrico em AB. Esse objeto aqui é simétrico em AB. Então isso aqui dá zero. Claro, porque isso aqui, qualquer objeto comutando consigo próprio, ele é zero. Se fosse F mini, F mi capa, se tivesse pelo menos um índice diferente, não seria a mesma coisa comutando pela mesma. Seria um F mini com F capa lambda. Claro que isso não é zero, porque tem matriz aqui dentro. Mas isso aqui é uma matriz, isso aqui é a mesma matriz, quer dizer, no fundo, isso aqui é a mesma matriz. Então, como a gente viu aqui, pelas constantes de estrutura, então esse computador é zero, então esse computador não tem. Então, quando eu substituir o DMI por esse termo, porque esse termo lá não tem, vai ficar IG, DMI, computador do FMI, vai ficar IG, computador de DMI, ANI, com FMI. É o primeiro termo. E vai gerar aqui esse segundo termo, que é esse IG que está aqui. Mas agora, quando eu substituir o DI a Mi por esse pedacinho aqui, vai ficar um IG ao quadrado e o comutador de AMI com F mini. Certo? Então, por isso que eu fiz aqui. Estamos trabalhando esse termo aqui, se cancelaram, ficou esse. Nós estamos trabalhando esse termo aqui. Então, esse termo ali, ele está dando aqui mais alto. Agora isso usa identidade piante, né? Agora vamos começar a usar a identidade piante. Exatamente. Eu tenho lá DMI, AMI. Nós usamos esses dois. Agora, esse termo aqui, a gente pode observar o seguinte. Ó. Esse termo aqui, vamos usar, vamos trocar os. Isso aqui é tudo insaturado. Então, vamos chamar o Mi de Mi, o Ni de Mi. O Mi de Mi, o Ni de Mi. Então, esse termo aqui, agora eu posso trocar. Esse aqui ficou igualzinho. Ó. Tá. Mas esse cara aqui é menos F mini. Esse cara aqui está sendo menos. Então, esses dois termos eu posso dizer que isso aqui, ó, 2 vezes isso é igual a isso. Então, o que eu posso fazer é o seguinte: substituir esse termo por um meio disso. Então, vamos lá. Vamos continuar então. Desenvolvendo sempre o lado esquerdo. Então, o primeiro computador, ele na verdade fica 2IG vezes isso, ou seja, IG, computador de DMI, é igual a IG ao quadrado sobre 2, computador de AMI, computador FMI. Então, vamos substituir isso aqui por esse termo do meio de IG ao quadrado, computador do AMI, computador AMI, computador de AMI, com F mini. Esse é simplesmente
substituir esse termo por esse. E agora vamos pegar o termo que sobrou para nós, que é o termo que já tinha desde o início, esse termo aqui. Mais IG sobre mais IG ao quadrado. Comutador de a mim F mim. E aí, como o Dória falou, dica agora, então isso aqui é igual a DI J mim. Não estamos sabendo quem é isso aqui, que nós temos que deixar. Vamos usar agora a identidade de piano. A, B, C, então esse computador aqui, ele vai poder ser substituído por computador de A, B, C, mais BCA mais CAB é igual a zero. Então, isso, computador com isso é igual a menos computador de A mim com F mim. Então, ABC, BCA, CAB. Mais, menos também, menos comutador de F mim. Então, ABC, BCA, C, estou usando a identidade Bianchi aqui nesse segundo comutador do. Comutador de, então estamos usando isso. A, comutador BC, mais B, comutador CA, mais C, comutador AB, igual a zero. ABC igual a menos BCA menos CAB. Nós usamos aqui no slide dela. Agora vamos ver se não tem mais que a gente pode fazer aqui. Então, esse carinha aqui, nós estamos com esse termo aqui guarda esse computador aqui, né? Tá certo. Isso aqui eu não posso fazer. Foi esse termo aqui, ficaram esses três termos, não está vendo isso? Então, esse termo aqui, ó, eu posso trocar. Computador F mini, então esse termo aqui é um computador. Computador é antissimétrico. Então, vamos fazer o seguinte, seria talvez ideal, né? A gente colocar, tentar juntar isso aqui para essa forma aqui do computador. AMI. Esse termo aqui, aqui. Esse termo aqui tá bom. Isso aqui tá legal. Separando o F mini. Esse F mini tá aqui. Tá certo. Tá jóia. Aí tá faltando para nós, aí nós esquecemos de tudo lá, DMI, tirando o computador. Isso, vamos lá. Tudo lá. E todos os termos estão contemplados, né? Só para lembrar que fica na representação de junto. Então, esse computador é essa derivada, torno disso, mas esse computador é torno perfeito. Depois dessa derivada aqui, é isso aqui. Essa derivada aqui, é isso aqui, perfeito. Então, aqui ficam duas coisas que dá certo. Aí agora, a derivada torno desse computador é derivada primeiro, computador com o segundo, mais primeiro, depois lá. Ele tem lá, cima também, e depois aquele tempo que vem G ao quadrado. I, F, I. Mas está tudo certo. Agora, aí a gente juntou esse termo aqui, beleza? Não tem mais nada para fazer aqui. Aqui, o termo do F, que juntou com aquele, está sendo, e depois aquele lá, está certo. Aí agora a gente está em cima, a gente substituiu aquele termo lá, e está certo. Esse termo aqui, e esse termo aqui se desdobrou em dois, tá? Mas aqui eu acho que a gente pode fazer aqui tem uma jogada. É o seguinte, vamos olhar esse termo aqui, ó. Esse termo aqui é igual a menos esse. Estou dizendo o seguinte, ó, esse termo aqui é igual a menos esse
menos isso. Estamos deixando isso aqui quietinho. Você deve estar parado. Estamos trabalhando só esse carinha aqui. Tá certo. Então, esse termo aqui, eu posso fazer o seguinte, tentar reconduzir isso aqui a essa forma aqui. Vamos colocar esse termo assim. Esse carinha que está aqui, isso aqui é mi, então estamos dizendo que isso aqui é igual a esses dois. Mas esse termo aqui, vamos trocar mi com mi aqui nessa expressão. Vou chamar o mi de mi, e o ni de mi. Eu estou chamando de mi. Certo? Esse termo aqui. Que isso é igual a isso. E aqui eu redefini os índices. Eu nomeei os índices, beleza. Então ficou aqui assim. Agora, esse termo aqui, ó, isso aqui é ni-mi. Então isso aqui é menos mi-ni. Aqui fica mais. Esse termo aqui está igual a mais isso. Mas agora, esse cara, isso aqui é um comutador. Posso trocar a ordem e trocar o sinal. Troco o sinal e troco a ordem. A mi, F-mi. Então, esse cara é igual a menos ele, menos esse. Só que esse cara, então esse cara aqui é igual a menos ele, menos esse. Então, duas vezes esse cara é igual a esse. Então, isso é igual a menos isso, mas esse cara é igual a esse. Então, duas vezes isso é igual a isso. Então, esse cara aqui é um meio disso. Então, eu tiro isso aqui e boto um meio, certo? Usei identidade Bianchi aqui, mas aí eu vi que esse termo produzido pela identidade Bianchi é igual a menos esse. Então eu trago esse cara igual a menos esse. Então esse cara junta para cada um, fator 2 igual a isso. E aí, ó, esse cara aqui está dando o meio, tem o IG ao quadrado, isso aqui está dando, então, a mi está me dando isso. Então esse cara menos esse cara igual a menos esse. Então, duas vezes esse cara é igual a menos esse. Então, esse cara aqui junta com aquele, né? Então, eu teria... e aí, ó, esse termo aqui é igual a esse, porque eu troco a ordem. Aqui, ó, aqui é a mi, a mi. Eu boto a mi. Troco o sinal aqui. Então, fica lá, ó, comutador de a mi com f mi, comutador de a mi com trocou a ordem. Então, esse termo é idêntico a esse. Então, a gente mostrou que dmi, jmi igual a esse. Então, a corrente de matéria, pela própria simetria de Wade, ela já sai covariantemente conservada. Então, quem está assistindo a aula do vídeo, eu apaguei em cima da mesma coisa, mas o raciocínio está todo aqui. Como a gente fez, aí seguindo aqui a sugestão do Dória, usamos a identidade Bianchi aqui. Aí aqui a gente usou a identidade Bianchi e produziu esse termo duas vezes. E aí foi crucial esse fator meio para matar esse termo que sobrou. Então, a gente chegou à conclusão de que essa corrente aqui, e a corrente de matéria, das equações de Young-Mills, a gente tira já a conservação da corrente de matéria. Só que uma conservação no sentido covariante, não no sentido estrito de ter o de Rondini. O que a gente tem dessa equação aqui decorre para nós que a corrente de matéria satisfaz essa equação aqui. Ou seja, eu vou lá. DI do JI mais IG ANI JI é igual a zero. Isso aqui sim é uma lei de conservação. Isso aqui que seria igual a zero seria uma lei de conservação do estrito senso. No sentido, isso aqui é o DDT, D, isso aqui não é um DDT. Isso aqui tem esse termo aqui. Então, essa corrente aqui, né? Essa lei de conservação aqui, ela deixa esse termo. Então, isso aqui é o que a gente chama de uma conservação em forma covariante. E isso aqui seria a conservação em forma estrita. Né? Então, a conservação em forma covariante é essa. Esse eu faço. Eu faço uma transformada de Gauge nisso aqui, então isso aqui é DI, JI, linha, também igual a zero. Essa lei de conservação, se eu fizer uma transformação de Gauge nela, ela não muda. Certo? Se você multiplicar DMI é feminino igual a DMI e JI. DMI, o D covariante ou o D normal? Ali na primeira equação. Aqui, eu multiplicasse o que? O Derronte? Por D grande, DMI. Foi o que nós fizemos. Fizemos isso. Aquele mini é antimétrico, outro simétrico. Você não poderia dizer. Não, esse aqui não é simétrico, não. Porque essas duas derivadas não comutam.
essas duas derivadas aqui, elas não são comutantes. Isso aqui, justamente, o comutador disso aqui é um F mini. Né? Olha só. Quem é F mini? F mini é isso aqui, ó. DI, né? e G, F mini, é isso aqui. Então, essas duas derivadas não comum. Não dá assim, certo? Eu toquei o Mi, não tem aquelas coisas que ele fala. Bota Mi com Mi. Onde está Mi, escreve Mi. Onde está Mi. Vamos ver também, pode ser que seja uma coisa mais fácil de ver. Então vamos pegar esse dólar do estava assim. Então vamos aplicar a derivada covariante de ambos os lados. DI, FI igual a DI, JI. Perfeito. Agora vamos trocar Mi por Mi. Isso aqui é Mi, isso aqui é Mi, isso aqui é Mi, isso aqui é Mi. Perfeito. Tá. Agora, troca Mi por Mi aqui, né? Isso aqui é Mi, isso aqui é Mi. Tá. Então, peraí, então deixa eu entendendo que deixa eu escrever isso aqui de duas formas. Então, nós temos escrito então assim. Nós escrevemos que DI de F Mi igual a DI do JI. Perfeito. Seguindo essa ordem aqui. Agora vamos trocar aqui Mi por Mi. Então isso aqui é Mi. Isso aqui continua sendo DI JI. Isso aí, boa. Pois é. Agora vamos trocar. Então, vamos chamar isso aqui de I. Isso aqui de I. Isso aqui de I. Perfeito. Está falando perfeito. Agora, então colocamos desse modo. Mas esse objeto que está aqui é menos F de Mi. Igual a menos isso. Então é claro que eu posso tirar isso aqui daqui e colocar assim ao menos aqui, né? Mas aí a gente não está conseguindo mostrar que isso é igual a menos isso. Porque isso é igual a isso, né? Então, isso aqui está aqui, isso aqui está aqui, mas isso aqui, ó. Então, se eu estava entendendo, você queria mostrar que isso é igual a menos isso. Mas isso aqui é zero, né? Vamos fazer de novo aqui, mas eu acho que não. Então, a ideia é, sai daqui. Isso aqui é o ponto de partida. Então, nós fizemos, vamos aplicar o operador DI, F Mi, igual a DI, JI. Perfeito. Vamos agora, então, temos isso aqui. DI, F Mi. Agora vamos trocar. Vamos trocar a ordem agora, que vamos fazer isso. Vamos ver se eu estou te percebendo. Você vai dizer o seguinte: isso aqui é menos DI, F Mi. Vamos trocar só isso aqui. Então, isso aqui fica igual a isso. Então a gente está vendo que DI, F Mi é igual a menos DI JI. Tá? Aqui eu troquei isso aqui, beleza. Agora vamos fazer outra coisa. Então nós estamos mostrando com isso que DI, Mi igual a zero. Tá certo. Beleza, então vamos apagar agora isso aqui. Agora vamos fazer o que você estava fazendo. Vamos trocar Mi com Mi aqui. Então Mi fica Mi, o Mi fica Mi. O Mi fica Mi e o Mi fica Mi. Isso aqui continua sendo igual a DI, JI. Perfeito. Agora, esse objeto aqui, tem que fazer essa conversão. Esse objeto aqui, então, vou trocar aqui, eu troco Mi. Não, aqui eu não deveria. Eu deveria chegar. Isso aqui é igual a tudo menos aqui. Então, Mi. Aqui eu pego no pé. Então, se eu fizer isso aqui, ó, vai ficar igual a Mi. Então, isso aqui. Então fica igual, né?
Acho que não é sair não, acho que não é só renomear aqui em cima, acho que tem que fazer um pouquinho mais de trabalho, usar a identidade de mesmo. Então o que a gente mostrou é que a corrente que sai das equações de Young-Mills, quer dizer, essa corrente que sai aqui, o que a gente fez? Essa corrente J-Mi que saiu aqui, na verdade o que a gente fez? A gente derivou o nosso lagrangiano em relação ao Mi. Então essa é a corrente covariante de Gauge. E a corrente que sai do lado direito da equação de Young-Mills nessa forma. Essa equação aqui, essa corrente que está aqui. Agora, essa corrente que está aqui, a gente sabe, isso aqui é dmi, F mais IG, nós já tínhamos visto, isso aqui quem é? A corrente de Gauge, IG, a Mi, F-Mi, a corrente de Young-Mills. Isso aqui é o J-Mi de matéria, vamos colocar aqui, o J-Mi da matéria. A corrente que está aqui é a corrente que fica do lado direito, é a corrente de matéria. Perfeito. Então, aí agora, jogando do lado direito, tem a corrente completa. Nós vamos ter Mi do F-Mi igual a o J, então vamos ver esse termo aqui, menos IG, comutador de amigo com F-Mi, mais J-Mi matéria. Essa corrente que está do lado de lá, essa aqui é a corrente que, agora sim, vamos ver, essa corrente aqui não é mais uma corrente covariante. Vamos chamar isso aqui um J-Mi. Vamos chamar um J-Mi maiúsculo. Vamos chamar assim, J-Mi maiúsculo. Então, agora sim, se eu tirar o derrom de Mi aqui, isso é simétrico, isso é antissimétrico. Então, se eu tirar a derivada de Mi aqui e a derivada de Mi aqui, isso aqui é zero. Então, sim, essa corrente J grande, essa é estritamente conservada. E então essa corrente aqui é o que a gente chama de corrente, vamos colocar assim, SC. Corrente, abreviação em inglês, SC. Não é corrente de supercondutividade, não. É corrente strictly conservada. Então essa corrente aqui sim satisfaz uma verdadeira lei de conservação. A derivada temporal do J0 requer da carga conservada. Então a verdadeira carga, né, quer dizer, a carga aqui vai ser para nós a integral do J0 estritamente conservada dx. Então essa conservação aqui vai satisfazer uma lei de divergência do J lá, deve cair a zero. Então, essa observação que eu queria falar das correntes. Dois tipos de correntes. Porque a carga conservada é uma composição de muitas coisas, né? Das duas coisas, ela incorpora exatamente o setor de Young-Mills. O próprio campo de Young-Mills é responsável também por gerar uma parte da carga conservada. Não é só a matéria. A gente, quando estuda eletromagnetismo em 4 campos, a gente tem uma carga conservada também desse estilo. Sim. Então, quer dizer, a interpretação é que a carga elétrica agora, ela tem N assim, contribuições. Tem contribuições vindo de vários setores, vários dos próprios campos que fazem a mediação da interação. E a carga, os campos fazem a mediação, né? Uns são transmissores, outros são carregadores. Assim, então, vou fazer o seguinte, se esse sábado eu tenho que subir aqui a prova para dar aula de manhã, mas normalmente quando eu dou aula lá de manhã, eu chego aqui, eu dou aula de 8h30 às 11h30 lá. Então eu chego aqui por volta de 2 horas. Eu vou ver como é que está a minha vida. Se for o caso, eu faço o e-mail para vocês e a gente pode fazer uma aula sábado à tarde, vamos dizer, tipo de 3h30 até 5h30, para fechar um pouco essas coisas aqui. Mas isso aí é a confirmar. Sexta-feira a gente está lá na oficina da UF, qualquer coisa eu ligo para a casa do Dória e tchau, que eu também leio e-mail, né?
Tá. Qualquer coisa a gente faz. Geralmente sábado você vem de tarde mesmo, né, Tchau? Aí eu posso ir. Então tá. Ontem, em princípio, como convidado para 3h30. Se eu tiver alguma coisa de marcar, eu ligo pro Dória e o Dória te Ah, tá bom. Tá? Mas em princípio a gente pode deixar 3h30 no sábado. Por 3 Pode horas. fazer o seguinte, se você não passar e-mail, não Isso. ligar, porque Vai ter aula. você vai ter aula. Se eu não der aula, de alguma forma eu comunico com você. Eu passo um e-mail para vocês dois e telefono para você. Passo e-mail para os dois e telefono para você também. Tchau, tem celular.